Dando continuidade à programação do Novembro Negro do Sintag, hoje contamos com a participação da economista e supervisora técnica do DIEESE, Ana Georgina Dias. Figura conhecida da base do Sintag por suas contribuições em nossos eventos e publicações sobre economia e política, Georgina está sempre a postos para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre a sua área de atuação. Só que dessa vez, a abordagem será outra. Nós vamos falar de negritude. O bate-papo de hoje não é com a profissional que vocês sempre veem, mas sim com a mulher, que além de economista, é preta e tem muito a dizer. Antes de tudo, eu sou uma mulher preta, né? Uma mulher preta que escolheu a economia como área de atuação, como forma de trabalhar, e que dentro da economia escolheu estudar o trabalho, e estudar o trabalho sob o ponto de vista dos trabalhadores. Deixando de falar do trabalho, gosto de várias outras coisas, gosto muito de arte, por exemplo. Quando criança, achava que ao invés de ser economista, eu seria bailarina. E a vida acabou me levando para um lado bem diferente. Como é ser uma voz negra na sua área de atuação? Eu diria que na minha área de atuação, ser uma voz negra é ser uma voz, infelizmente, que não é muito comum, né? A economia, ela é uma área do conhecimento ainda muito branca, né? Então, eu, na minha área de atuação, contando pela minha faculdade, eu me formei na Universidade de Brasília, e na turma que eu me formei, eu era a única pessoa negra, e eu era, dentre 33 formandos, uma das únicas 5 mulheres. Mas ainda hoje, eu vejo a minha área de atuação muito distante da realidade na qual eu me enquadro, né? A realidade de mulher negra no Brasil, né? Então, assim, ainda é uma área que eu acho que carece de negritude. O microfone em punho intimida os racistas? Primeiro, antes de intimidar, eu acho que cria um certo assombro, né? Quando eu digo um assombro, cria um estranhamento, porque, sobretudo, quando nós não estamos em lugares onde, tradicionalmente, nós nos encontramos em maioria. Eu diria para você que talvez ninguém se espante de ver, por exemplo, na limpeza urbana, a maioria dos rostos serem negros. No trabalho doméstico, a maioria dos rostos serem negros, né? Nos restaurantes, geralmente as pessoas que servem serem negras, mas eu acho que em determinadas posições na sociedade, elas nem precisam ser posições de muito destaque, mas em determinadas posições eu acho que assusta. Como é circular na classe média sendo preta? Diria para você que é estranho, né? Eu diria que até hoje eu não me acostumo de entrar em determinados lugares e ser a única negra, por exemplo, numa cidade como Salvador. É absurdo, né? Você ir a determinados lugares e ter pouquíssimas pessoas negras, né? Muitas vezes, exatamente por isso, as pessoas te confundirem com alguém que está trabalhando, que está prestando um serviço, que isso em si não é um problema, mas o que é um problema é que as pessoas julgam que existem lugares onde os negros podem estar e lugares onde os negros não podem estar. Então, se você está em determinado lugar que, teoricamente, as pessoas entendem que não é um lugar de negro, automaticamente elas querem te colocar, nem que seja no imaginário delas, no lugar onde você pertence, né? Então, é uma questão extremamente, eu diria, conflituosa, né? Porque, ao mesmo tempo, você não ocupar esses espaços é você ceder também ao racismo. As pessoas brancas, ao verem pessoas negras circulando nos locais de classe média, elas tendem a tentar reduzir o racismo ou, às vezes, até anular a existência dele. Em algum momento, já tentaram te usar como exemplo de meritocracia? Incontáveis vezes. Eu cursei uma universidade considerada uma universidade de ponta, numa cidade que não tem uma população negra tão representativa, por exemplo, como Salvador.
e no momento que ainda não existia cotas, né? E eu entrei nessa universidade e, durante muito tempo, eu era apontada como aquela pessoa que conseguiu entrar naquela universidade, naquela determinada posição na classificação, e que, está vendo aí, quando você se esforça, e aí eu acho que talvez seja a questão mais cruel do racismo, que é imputar aos negros que não alcançam esses espaços uma responsabilidade, um pouco esforço, né, de não ter alcançado, né? Do mesmo jeito, na própria instituição que eu trabalho, que é uma instituição progressista, né, o DIEESE, geralmente eu percebo, não as pessoas me apontando como um exemplo de meritocracia, mas muitas vezes eu sendo a única pessoa que, se tiver que representar alguma diversidade dentro da instituição, você é aquela que voa, porque não tem muitas, né? Então, já incontáveis vezes, né, de dizer, olha, tá vendo aí, é só você estudar, é só você se esforçar, é só... E não existe nada mais cruel que isso, né? Sobretudo porque, como eu falei, embora eu seja uma mulher negra, eu tenho plena convicção e pleno entendimento que, mesmo dentro da minha negritude, eu tive privilégios que outras pessoas e outras mulheres negras não tiveram. Então, é uma crueldade gigantesca a gente usar a exceção como regra, né? Mesmo quando é alguém negro que não vem de algum privilégio, que acessa esses espaços, é extremamente cruel, né? Porque a gente não sabe especificamente, primeiro, tudo que essa pessoa precisou fazer, e que geralmente é um esforço redobrado em relação aos demais, né? E o quão as outras pessoas que não conseguem exatamente porque não têm oportunidades. E que não têm oportunidades hoje porque existe todo um sistema racista que estrutura a sociedade onde a gente vive. E para finalizar, eu queria saber o que você tem a dizer para quem nos assistiu nesse bate-papo e entende cada parte do que foi dito aqui, porque sente na pele todas as questões que a gente abordou. Eu diria o seguinte: cuidemos de nossa saúde mental, lembremos de quem nós somos, independente do que querem nos fazer parecer que somos, né? E aí eu não diria, eu não acho que seja uma questão de resiliência. Nesse caso, eu acho que não é resiliência, é resistência mesmo. Resiliência é a gente aceitar que a gente vai tomar as pancadas e que a gente vai seguir em frente. A resistência é diferente. A resistência é você aguenta as pancadas, mas você também, de alguma maneira, faz algum tipo de movimento contrário àquele que está te oprimindo, né? Então, eu diria isso, né? E diria para lutar pelos nossos espaços, para não deixar passar as pequenas discriminações que muitas vezes a gente ignora, né? Ou deixa passar porque o custo emocional é muito grande, mas do mesmo jeito que a gente tem sido fustigado ao longo desses 500 anos, o mínimo que a gente pode fazer é começar, pelo menos, a incomodar também a branquitude. A programação do Novembro Negro do Sintage não acaba aqui. Acompanhe o nosso site e redes sociais e não perca nenhuma de nossas publicações. Até mais!